Band Eleições 2012 está de volta. Estamos hoje conversando com o professor Frederico Henriques, professor da Faculdade de Ciências Sociais da PUC e também é consultor de pesquisas qualitativas e quantitativas. Professor, quando um candidato vai pedir uma pesquisa para o senhor, né? Que tipo de pesquisa é mais comum entre os candidatos? Vamos dizer para prefeito, não sei se vereador pede também, vamos ficar no prefeito. Vai. Que tipo de pesquisa ele pede? Que detalhe na qualitativa ele quer saber para formar o seu perfil como candidato? Tá. Existem dois tipos de pesquisa, é importante que o eleitor saiba e que os candidatos saibam também, acredito. Primeiro é uma pesquisa quantitativa. Essa pesquisa quantitativa, você tenta averiguar, buscar as opiniões sobre um determinado assunto ou os gostos do eleitor para um determinado tema, um determinado assunto. Então, normalmente essa pesquisa é aquela lá que vem com um questionário, você pergunta, tem as pessoas que aplicam esse questionário. Que tipo de pergunta? Por exemplo, você é a favor do aborto, contra o aborto? Isso, essas coisas? Exatamente. Eu acho que esse tema é um tema que é recorrente. Mas a pesquisa qual é mais para o marqueteiro direcionar como ele vai trabalhar o candidato na imagem do programa eleitoral, não é isso? Do candidato. Exatamente. É porque uma coisa que é difícil você perceber numa pesquisa quantitativa é como que o eleitor interpreta, como que ele absorve aquela mensagem que você está querendo passar e de que maneira que você coloca isso. Então, você normalmente, nessas pesquisas qualitativas, você constrói um grupo, certo? A partir de um grupo de eleitores que você quer atingir, você tenta pegar tendências, pegar ideias, conceitos para construir desde das cores, do logo, do jingle, a forma como que você vai expressar, certo? Aquilo que o candidato está querendo passar, ou que uma marca quer passar. Essa pesquisa, então, quer dizer que o eleitor ele pode estar votando num candidato construído, falso, ou não? Ou os marqueteiros, eles não desconstroem o candidato totalmente? Ele tem essência, ou o candidato não tem essência, a gente só vota no bonequinho, é isso? Ou não? Na verdade, sempre essas boas empresas de marketing político e tal, você sempre tem que utilizar algo do candidato e ressaltar aspectos positivos. Se você constrói completamente o candidato, fica de fato muito artificial. Então o eleitor consegue observar isso? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Senão fica muito falso o próprio candidato. Você percebe claramente que não é ele que está ali. Então você tem que ressaltar, mostrar o que você pode ressaltar, o que você tem que esconder, o que você tem que omitir ali. Agora, há um limite para o cidadão reverter a sua situação. Vamos imaginar o seguinte, o cidadão está em terceiro lugar, para a Prefeitura de Campinas, terceiro lugar. O que ele deve fazer para subir? Essa encomenda uma pesquisa, professor, é isso? Vamos imaginar uma pesquisa, uma consultoria. Tem como falar, se você falar isso, você sai do terceiro, vai para o primeiro? Há um limite para isso? Qual é o limite disso? Então, na verdade, as pesquisas auxiliam na tomada de decisões. Assim como toda a informação que a gente coleta nos meios de comunicação, nas ruas, você sente, você, na verdade, trabalha com o quê? Com decisões, no final das contas. A pesquisa serve muito mais para você apontar quais caminhos que você pode seguir do que, de fato, já gerar o resultado em si. Então, por exemplo, eu estou em dúvida com qual tema trabalhar ou de que forma eu vou trabalhar um determinado tema que eu acho importante. Eu sei que no conjunto de eleitores, nos cidadãos que eu quero trabalhar aqui, certo? Esse tema é importante. Então, eu pego, contrato uma pesquisa para ver qual forma que eu vou trabalhar esse tema, se esse tema de fato é importante ou se é só uma impressão. Então, você tem todo um recorte estatístico na pesquisa para dar validade a essa pesquisa. Então, na verdade, é um tipo de informação trabalhada que, na verdade, ele não reverte diretamente o resultado que você quer por exemplo, um resultado negativo, eleitoral e tal, mas ele te dá mais elementos para conseguir trabalhar. A impressão que eu tenho é que o candidato, quando ele pega uma pesquisa eleitoral, ele está mais preocupado com os índices de rejeição que ele tem do que propriamente se ele está primeiro e segundo lugar, se ele está mais pontuado. Por quê? É mais fácil você crescer do que você trabalhar no eleitor
para mudar essa imagem, né? Como que a pesquisa ajuda? Porque eu vejo que a rejeição, a primeira coisa que os candidatos falam assim, a gente pergunta qual é a rejeição? Eles meio que não gostam de comentar, mas a rejeição é um fator importante numa pesquisa, né? A rejeição numa pesquisa eleitoral é fundamental, porque a rejeição tem a ver com uma opinião. É um eleitor que não está suscetível àquilo, então normalmente ele radia esse tipo de opinião. Ele não só, esse eleitor, ele não só, ele não vai votar no candidato, como ele faz uma contra-propaganda também desse candidato. Então, um candidato com um índice de rejeição muito alto, ele tem dificuldade de crescer, né? Então, não adianta recursos pessoais, de pessoas, financeiros, tal, para crescer, porque já é uma opinião mais consolidada, é um voto mais consolidado a rejeição. Né? É igual quando você fala, qual que é a diferença quando você faz uma pesquisa que ela é estimulada e é espontânea. Ou uma espontânea, certo? A espontânea, ela você já tem uma tendência e é mais fácil você consolidar aqueles votos que já estão propensos aí para esse determinado candidato. Enquanto a estimulada já apresenta o leque, então não necessariamente a pessoa vai votar naquele, está menos consolidado do que a espontânea ou do que a rejeição. Professor, nós aqui, né, quando digo nós, eu, a Rose, enfim, porque a gente conversa, às vezes, enfim, todos aqui da bandeira, nós acreditamos que o eleitor vai dar muita importância nessa eleição à honestidade do candidato. Aliás, deveria dar sempre importância a isso, mas esse aqui nós achamos que isso é importante. O senhor acha que os candidatos vão ficar batendo nessa tecla que eu sou transparente, eu sou mais honesto, especificamente por termos todo esse passado recente aqui em Campinas, ou o senhor acredita que a tecla poderá ser outra? Eu, na verdade, não sei, até vocês podem falar um pouco disso, mas eu acho que os candidatos estão fugindo um pouco do tema da crise que teve o ano passado. Né? Você percebe que as pessoas tocam um pouco pela repercussão, pelo tamanho que foi a crise no ano passado. Né? Exatamente porque, de uma certa maneira, né, atingiu todo mundo, né? Atingiu todo mundo essa crise. Então, seria fundamental esse tema da transparência, né, das licitações, do combate à corrupção, nessa eleição, tendo em vista o tamanho da crise que foi ano passado, mas eu acredito que é mais pela opinião pública do que é um tema que qualquer um desses candidatos gostariam de tocar. Então, o senhor acha que eles não vão ressaltar na campanha eleitoral? E, de fato, Zé, nas entrevistas, os candidatos têm ressaltado muito a questão da gestão da máquina pública, a eficiência, a questão moral e ética, de fato, tem que ficar em segundo plano. Agora, já falando também em crise, professor, nós temos um eleitor que eu acho que é importante, que é o eleitorado jovem, Zé. Dos 784 mil eleitores, hoje nós temos só 26% em Campinas que tem idade de 16 até os 18 anos, que é aquele jovem que não é obrigado a votar, mas pode votar por opção. Ou seja, de cada 4 jovens, apenas um decidiu ir para as urnas nessas eleições. Isso é um reflexo da crise? Os jovens, eles estão desinteressados da política por conta dos escândalos políticos? O senhor acha que influencia ou o jovem hoje está, de fato, à parte do processo político? Como o voto não é obrigatório, o índice mesmo de votação com esse público sempre foi baixo, nunca foi muito alto, né, na nossa democracia. Mas, sem dúvida nenhuma, a crise provoca uma sensação de apatia, né, de falta de o que eu posso fazer, né, como que eu posso mudar isso, uma resignação. Esse jovem, o jovem não sente como pode mudar isso. Ainda mais tem poucas alternativas, né, não consegue ver alternativa para transformar isso. Mas também não é algo, esses 25%, né, não é algo também desesperador. Eu acredito que exatamente por ser um público que não é obrigado a votar, sempre o índice foi menor, né, de votação. Mas, sem dúvida nenhuma, a crise causa um processo de apatia junto a essa juventude mesmo, né? E, aliás, os partidos poderiam, ao invés de ficar procurando, né, candidatos aí populescos, poderiam procurar alguém que falasse a língua dos jovens para atrair esses eleitores. Isso é muito importante. Professor, não sei se o senhor fez pesquisa ou não, mas assim, na sua análise, a análise de um professor, de um cientista político, nunca é chute, né? O senhor acha que teremos segundo turno em Campinas, assim, sem fazer pesquisa, meio daquilo que o senhor está acompanhando ou não?
Exatamente por esse cenário de instabilidade, por esse cenário onde está tudo muito em aberto. As pessoas mal conheciam quais seriam os candidatos há pouco tempo atrás, né? Estavam se fazendo ainda as coligações e tal. O tempo de TV também está bem repartido, né? Não está concentrado tudo numa só coligação. Diferente da concentração que houve na eleição passada, em torno do Dr. Hélio, agora está muito mais disperso. Tem várias coligações que nem tem majoritário. Então, eu acredito que é muito provável que haja segundo turno, sim. Muito provável que haja segundo turno. E os candidatos menores cresçam no próximo período também. Bom, e com essa opinião importante, né? Deveremos ter segundo turno, acredito, o professor Frederico Henriques. Nós vamos agradecer a presença dele aqui nesse Band de Eleições e esperamos poder contá-lo em outras ocasiões. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês aí, Arnaldo, Rose, pela oportunidade aqui de esclarecer algumas dúvidas. Rose, obrigado. Até o próximo Band de Eleições. Tchau e até o próximo. E o próximo, você sabe, é segunda-feira, depois do CQC. Boa noite. Até lá.